Bem-vindos ao 16º dia do nosso calendário do Advento. Vamos começar com o nosso pratinho já limpo e vamos utilizar o rascunho de peixinho que vocês receberam no kit. Vamos pegar o nosso peixinho de papel e contornar ele com o lápis. Aqui, a ideia é fazer um pratinho que tenham 2 peixinhos. Então, são 2 sardinhas ou o peixe que você quiser dominar. Então, vamos colocar aqui um peixinho para um lado e depois virando o papel, o peixinho do outro lado. Então, o nosso desenho ficou dessa forma, um peixinho virado para cada lado. E agora, vamos iniciar com o corante azul. Lembrando que o corante é só uma camada, então vamos contornar todos os 2 nossos peixinhos, utilizando o pincel fino que vocês receberam. Aqui, apesar de ser uma única camada, é sempre legal estar uma camada bem feita, sem que você consiga ver o branquinho da porcelana por baixo. Então, vai pegando sempre aos poucos, então vocês conseguem ver que eu tô fazendo ali o tracejado, faço uma parte dele, já molho novamente o meu pincel. Então, é legal vocês seguirem também esse processo e ir contornando todo o peixinho. Terminando o contorno dos 2 peixinhos, nós vamos começar a parte interna do nosso peixe. Então, peguei novamente o lápis para fazer uma divisão ali, onde seria a parte da cabeça e também a barbatana do nosso peixinho. Aqui a barbatana é quase que se fosse um triângulo, bem parecido com o biquinho da cabeça do nosso peixe. E vamos novamente com o pincel fino, usando a cor azul, fazer o contorno dessas 2 partes. Ao terminar essa etapa, nós vamos agora começar a colocar as escamas na parte traseira do nosso peixinho. Então, ali onde é o rabinho dele. Aqui, a ideia das escamas é a gente ir fazendo várias ondinhas. Na verdade, é como se fosse uma cerca ali, um círculo. Então, um meio círculo ligado um ao outro. E a gente vai fazendo esse zigue-zague, né, ali com esses meios círculos que estão se conectando. Na próxima camada, é legal a gente deixar sempre o início, né, a parte de baixo ali do nosso meio círculo, na metade superior do círculo de cima. Então, a nossa barbatana vai ficar uma completa, a outra começando na metade.
Aqui, a gente vai parar as nossas barbatanas na parte do rabinho. Então, a gente não vai subir com esse padrão para o resto do peixinho. E vamos repetir a mesma coisa no nosso outro peixe. Agora, a gente vai fazer o olhinho dele. Então, realmente é só um círculo mesmo ali na parte superior da cabecinha que a gente tinha delimitado. Para a próxima etapa, a gente vai diluir um pouco do azul. Vamos colocar realmente só um pouquinho no godezinho, né, na paletinha que vocês receberam. E vamos colocar um pouquinho de água para a gente diluir essa tinta e ficar um azul um pouco mais claro. A ideia aqui é a gente trocar o pincel, em vez de usar esse mais fino, vamos pegar aquele pincel arredondado um pouco maior que você recebeu. Então, troquei aqui. E vamos depositando essa misturinha de água em cima das nossas barbatanas. É legal você ir depositando com umas batidinhas e não passar o pincel em cima, porque se você passar o pincel, pode ser que ele acabe borrando o padrão das barbatanas que a gente fez. Então, é mais ir dando esse toque por cima para ir preenchendo de uma cor, mas que seja um azul mais claro do que as barbatanas que tínhamos feitos antes, até para a gente conseguir ver esse padrão da barbatana. Então, vamos fazer esse processo nos 2 peixinhos. Depois que acabarmos essa etapa da barbatana, a gente vai vir com um degradê também nessa barbatana lateral aqui do nosso peixinho. Então, onde a gente tinha deixado ali apenas um contorno, a gente vai preencher. A ideia é que, mais próximo ao final dessa barbatana, né, onde tem o V ali, fique um pouco mais escuro e na parte que tá indo pro corpo, fique um pouco mais clara. E vamos também aplicar esse degradê na cabeça do nosso peixinho. Então, ali na pontinha, onde seria, né, a região da boquinha dele, a gente também vai vir com essa mesma misturinha, colocando mais escuro na ponta e deixando mais clarinho ao longo da cabeça. A ideia aqui não é preencher a cabeça inteira, é realmente só a pontinha e vir com esse degradê. Para esse degradê não ficar marcado, a gente está limpando aqui o nosso pincel e vindo com ele só molhado na água mesmo. E aí você vai passando ali para deixar menos marcado essa divisão onde estava branco e onde estava azulzinho. Então, só com a água mesmo, você consegue suavizar essa divisão de cores. E agora, o nosso peixinho está pronto. Vamos para a próxima etapa com o corante amarelo. Com o corante amarelo, estamos trocando aqui o pincel, indo para o pincel chanfrado que você recebeu. E aqui, a gente vai fazer listrinhas ao redor do nosso prato inteiro. Então, você pode ir fazendo uma distância ali a olho entre uma listra e outra e seguir com esse padrão até o fim do seu pratinho. Aqui, apesar de não ser o mesmo desenho, a gente manteve as mesmas cores do seu outro pratinho, que tinha sido aquele de limão siciliano. Então, dá um super conjunto muito bonito. E é assim que ficou o nosso pratinho.